Bom dia, irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus e quero convidá-los para que abramos as nossas Bíblias em 1 João, no capítulo 3, 1 João, no capítulo 3, os versos de 13 até o verso 24. 1 João, capítulo 13, os versos de 11 até o verso 24. Diz assim a palavra: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos. Perdão, irmãos, estou repetindo. Não, é isso mesmo. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amamos. Se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Vamos orar mais uma vez. Pai, diante do Senhor como povo teu, nessa hora nós clamamos, ó Deus, por iluminação do Espírito Santo do Senhor, iluminação que nos guia a toda a verdade, que nos convence, ó Deus, dessa mesma verdade e que nos capacita a servir ao Senhor segundo a tua verdade. Queremos, ó Deus, suplicar que o Senhor nos ensine, sobretudo, ó Deus, a colocar em prática o amor, de fato e de verdade, como a tua palavra tem nos ensinado, como verdade suprema. Toma conta do teu povo reunido aqui, ó Pai, para que, ao ouvir essa palavra, ó Deus, tenha alegria em praticá-la e possa fazê-lo, ó Deus, de fato e de verdade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Pai. Eu me lembro que um dos meus professores de teologia no seminário sempre entrava na sala e perguntava para nós: qual é a melhor igreja? Aquela que é dogmaticamente correta ou aquela que é uma igreja amorosa? E a resposta dele era sempre uma boa igreja é aquela que dogmaticamente ela é firme doutrinária, nas doutrinas, mas ela não abre mão de amar só porque ela é doutrinariamente forte. E creio que no decorrer da história nós temos lutado com esse tipo de dificuldade na igreja,
Ou nós somos uma igreja aberta, livre, amorosa, ou nós somos uma igreja fechada, dura e dogmaticamente fundamentada nas Escrituras. Como se as duas coisas não pudessem conviver juntas. João está escrevendo para um grupo de pessoas que está distante das suas casas, longe dos seus queridos, a maior parte deles enfrentando grandes dificuldades, lutas, passando por profundas necessidades, exatamente por causa do Evangelho, e ele desafia aqueles irmãos a colocar em prática o que eles sabem de uma forma amorosa, especialmente em relação aos irmãos. E ele nos dá 4 conselhos nesse texto que nós acabamos de ler. O primeiro deles é que ele nos desafia a amar uns aos outros, fugindo do modelo de Caim. Caim era uma pessoa que estava disposta a cumprir rituais, ele estava disposto a oferecer alguma coisa a Deus, mas a palavra de Deus nos mostra que Caim era alguém extremamente duro de coração, tão duro que nem mesmo após ser aconselhado pelo próprio Deus, para que mudasse a atitude do seu coração, ele não mudou, e ele assassina o seu irmão. Gênesis diz que Caim, ele era um lavrador, mas ele era também um adorador, e apesar de ser adorador, ele era invejoso, ele era rancoroso, ele era falso, ele era violento, e por final, ele se tornou assassino do seu próprio irmão. O que a Bíblia diz é que muitas vezes, a nossa falta de amor nos coloca na mesma condição, na mesma posição de Caim. E a recomendação de João é que nós devemos fugir do modelo de Caim, porque o modelo de Caim é o modelo do maligno e é o modelo do mundo. A igreja de Jesus não foi chamada para viver segundo esses 2 modelos, mas foi chamada para viver segundo o modelo do amor de Cristo, oferecido por nós sacrificialmente lá na cruz do Calvário. O verso 13 do texto que nós lemos diz que o ódio é uma característica natural do mundo. Nós não devemos nos surpreender ao ver o mundo nos odiando, mas ao perceber a falta de amor no nosso meio, nós devemos nos assustar, nós devemos retroceder e devemos tornar o amor mais evidente do que qualquer outra coisa. O amor evidencia, segundo o texto, verso 14, o novo nascimento. Embora a Caim pudesse ter aparentemente uma forma de adoração, ele era alguém cujo coração estava totalmente distante do Senhor e por isso não era capaz de amar. O amor prova que nós nascemos de novo, que nós conhecemos o Senhor Jesus, que nós fomos lavados no seu sangue. Quem não é capaz de amar, certamente está pronto para seguir o modelo de Caim, está pronto para odiar, porque as duas coisas não convivem juntas. Ou você ama, ou você odeia, ou você demonstra amor, ou você ignora aquele que precisa ser amado. Essa era a característica de Caim. Embora ele pudesse mudar o seu coração, e Deus mesmo disse para ele: Caim, o teu desejo será contra ti, a ti cumpre dominá-lo, mude o seu coração, se você proceder bem, você vai ser aceito. Ele preferiu dar lugar ao ódio, ao rancor, à inveja e matar o seu irmão. Por isso João diz que aquele que não ama o seu irmão é como Caim, é um assassino, e a verdade não está permanente nele. Em segundo lugar, João nos aconselha a amar também como Cristo nos amou. Se por um lado nós somos recomendados, nós somos ordenados a não seguir o modelo de Caim, por outro lado nós somos conduzidos, nós somos desafiados a amar como Cristo nos amou. Diz o verso 16: nisto conhecemos o amor. Em que? No que realmente nós podemos conhecer o amor da forma mais completa, mais plena? Exatamente no fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não havia condições favoráveis para o amor de Jesus, pelo contrário, dávamos todas as condições para que Ele não nos amasse. Nós estávamos debaixo da condenação que Ele mesmo impôs sobre nós, mas ainda assim Ele nos amou de tal maneira que foi capaz de morrer por nós.
E aí, queridos, o amor de Cristo, ele é exemplo, ele é modelo, ele é alvo, ele é referencial para a igreja de Jesus, porque o amor de Cristo foi incondicional. Ele deu, ele ofereceu, ele a si mesmo se ofereceu em favor daqueles a quem ele amou eternamente. Da mesma forma, diz a palavra de Deus, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Para alguns essa é uma palavra extremamente pesada, porque uma coisa é eu amar fazendo alguma coisa, ajudando na medida do possível, mas o que a palavra de Deus está nos dizendo é que se nós seguimos o amor de Jesus, nós devemos fazer como Jesus, nós devemos ser capazes de amar como Ele amou, e por isso nós devemos ser capazes de dar as nossas próprias vidas pelos nossos irmãos. O amor verdadeiro é aquele que conduz a ações práticas e reais. Não é aquele amor que é apenas dogmático, que é apenas doutrinário, mas que não se torna prático na nossa vida. Por isso as duas coisas precisam conviver juntas. Eu preciso conhecer o amor de Deus em toda a plenitude daquilo que as Escrituras me ensinam, mas eu preciso ser capaz também de colocá-lo em prática, da mesma forma como Jesus o fez por mim e por você. Se podemos demonstrar amor de forma prática e não fazemos, o texto diz que nós pecamos. Se eu tenho condições de fazê-lo, se eu vejo a necessidade, se eu observo alguém do meu lado, meu irmão que está padecendo, e não faço, então eu na verdade retorno ao modelo de Caim. É preciso aprender a amar, irmãos, além da palavra, além da língua, mas de fato e de verdade, como diz as Escrituras. Qual é o nosso modelo de amor? É o modelo de Caim ou é o modelo de Jesus? É a forma sacrificial como Jesus se ofereceu por nós, ou é a forma invejosa, rancorosa e má com a qual Caim avançou sobre o seu irmão? Devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou, de forma sacrificial e, se necessário for, até mesmo dando a vida uns pelos outros. Terceiro lugar, nós devemos amar, então, não apenas de aparência, nós devemos aprender a amar verdadeiramente, de fato e de verdade. Quando o verso 18 diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade, João está se referindo a algo que acontecia no meio daqueles irmãos, de gente que sabia da necessidade do outro, de gente que sabia do sofrimento, de gente que sabia da tristeza, de gente que sabia do pecado do outro, mas não era capaz de demonstrar amor. E sabe, irmãos, Deus é tão maravilhoso que Ele nos colocou numa convivência, não é? Como corpo de Cristo, de uma forma que nós somos desafiados todos os dias, a todo momento, a amar assim, de fato e de verdade. Nem sempre eu sou confrontado com aquilo que me agrada, com aquilo que me motiva, mas ainda assim, eu sou desafiado diariamente pela verdade das Escrituras que eu devo amar, e devo amar de fato e de verdade. O amor verdadeiro promove, por exemplo, a paz. O verso 19 diz isso. Ao invés de promover a discórdia, ao invés de promover as brigas, as divisões, as facções, o amor promove a unidade. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz exatamente isso. Se por um lado as obras da carne produzem facção, ódio, rancor, dissensões, por outro lado, o amor, não é, que é o fruto do Espírito, produz algo muito melhor do que isso, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade. Contra essas coisas não há quem possa não há quem possa criar leis contra isso. Nosso coração deve ser a principal testemunha de que nós amamos. Por isso é que João nos desafia a consultar o nosso próprio coração na presença do Senhor. Não é dizer, fique tranquilo se o seu coração não te acusa, mas é dizendo, coloque o seu coração perante o amor de Cristo, submeta o seu coração à obra do Espírito Santo de Deus, e veja se é possível amar sem que o seu coração possa acusá-lo de alguma coisa, deixar de amar sem que o seu coração possa acusá-lo de alguma coisa, ou se é possível amar alguém
não é verdadeiramente sem que o seu coração desfrute da paz de Jesus Cristo, que excede todo o entendimento. O que nós aprendemos aqui, queridos, é que o nosso coração, ele não é apenas um ponto de julgamento, mas ele é também algo que Deus nos deu para que nós possamos nos submeter a Ele. É de dentro do coração que produzem todas as obras do modelo de Caim. Jesus diz: é de dentro do coração humano que nasce o pecado, que nasce os assassinatos, que nasce o ódio, que nasce o rancor, a ira. Mas da mesma forma, Deus diz que é no nosso coração, é de dentro do nosso coração que Ele faz brotar o amor sacrificial, o amor que transforma, o amor que faz caminhar na direção, o amor que faz caminhar a segunda milha, o amor que nos ensina que é melhor dar do que receber. É do nosso coração. Por isso o nosso coração é testemunha disso. E sabe de uma coisa, amados? Nós temos a esperança de um amor verdadeiro porque conhecemos verdadeiramente quem é o Deus que age, que transforma, que muda, que sustenta e que alimenta o nosso próprio coração. Um Deus que é maior do que o nosso próprio ódio, que a nossa própria condenação promovida pelo pecado. Um Deus que conhece todas as coisas e que, mesmo que eu tente me enganar, Ele é capaz de testificar com o meu próprio coração de que eu estou errado. Um Deus em quem nós podemos confiar, que vai agir na nossa vida incondicionalmente, em qualquer tempo, em qualquer lugar, e perante qualquer desafio que nós tivermos que enfrentar para amar. E um Deus que, segundo o texto, é capaz de nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Se pedimos, Ele nos dará. Se clamamos, Ele vai nos atender. Se o buscamos, Ele realmente vai falar conosco. Se batemos, Ele vai abrir a porta e vai nos sustentar em todas as coisas. Por isso, irmãos, nada mais agrada a Deus do que fazer aquilo que lhe é agradável. E o texto diz que o que agrada ao Senhor é exatamente sermos capazes de amar como Cristo nos amou. E ninguém foi tão verdadeiro no amor, ninguém amou de tal maneira, de fato e de verdade, como Jesus Cristo. Ninguém pode questionar aquilo que Ele fez por nós, porque mesmo estando na cruz, perante aqueles que o acusavam e o desprezavam por completo, a palavra dele era: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por fim, devemos amar, queridos, em obediência. Porque muitas vezes nós não conseguimos amar de fato e de verdade, porque nós ainda encaramos o amor como uma mera sugestão de Deus para nós. Mas o texto diz que o amor é mandamento. Eu amo porque Deus ordena, não porque Ele me sugere. O mandamento dele é esse. No verso 23 diz: esse é. O texto aponta para algo que é real, que é inquestionável. Esse é o mandamento do Senhor para a sua igreja. É curioso porque quando nós olhamos na relação de Jesus, na relação terrena de Jesus com os seus discípulos, no tempo do seu ministério aqui, essa foi uma das coisas que Jesus enfatizou tremendamente. Ele diz: vocês devem amar uns aos outros assim como eu vos amei, para que o mundo creia. Vocês precisam fazer isso da mesma forma como eu fiz, em obediência ao Pai. E aí, queridos, nós temos alguns recados importantes em relação a isso, né? Nós somos desafiados a seguir o mandamento pela fé, porque nem sempre, irmãos, obedecer a esse mandamento de amar incondicionalmente vai ser algo que vai nos mostrar visualmente, de forma real, de forma palpável no momento, que vai valer a pena. Muitas vezes o nosso julgamento humano vai ser: não vale a pena amar nessa circunstância, não vale a pena amar essa pessoa, não vale a pena amar diante de tal pecado. Mas Deus nos desafia a um ato de fé. Por isso o texto diz que nós devemos crer no nome do seu Filho Jesus Cristo, para que o mandamento se torne verdadeiro para nós, e para que a obediência seja algo real para a nossa própria vida. Que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Esse é o mandamento, não é uma opção. Por isso, queridos, nós
temos João dizendo todas essas coisas, mas ele usa a expressão: fazemos isso segundo o mandamento que ele nos ordenou. Não é porque não temos outra coisa para fazer, ou porque simplesmente essa é a nossa opção mais viável, é porque ele nos ordenou, mesmo quando não for aparentemente viável. O amor, irmãos, a Bíblia diz que é maior do que todas as coisas. O amor pode contra a própria morte. O amor cobre multidão de pecados. O amor é capaz de resgatar em circunstâncias em que nós jamais imaginamos. Não é possível amar sem crer em Jesus. Por isso, o mandamento é este, em que creiamos no seu Filho Jesus Cristo. A ideia não é só que nós tenhamos um sentimento bom no nosso coração em relação às pessoas que estão ao nosso redor, mas é que aquilo que nós sentimos e fazemos seja fruto da nossa fé em Jesus Cristo, da nossa confiança de que Ele realmente nos amou primeiro. E é só por isso que nós podemos amar. No capítulo 4, o capítulo seguinte, João vai dizer exatamente isso. O amor não consiste em que nós amamos primeiro, mas em que Ele nos amou e deu o seu Filho para morrer como propiciação pelos nossos pecados. Não é possível crer e não amar, mas o contrário também é verdade. Não é possível amar segundo o modelo de Cristo sem crer. Nunca, jamais, mesmo a pessoa mais bondosa desse mundo não vai ser capaz de crer seguindo o modelo de Jesus, se não for mediante a fé em Jesus Cristo. O amor de fato e de verdade, irmãos, é resultado da nossa obediência a Deus e a presença do Espírito Santo de Deus em nós. É a ação soberana de Deus na nossa vida através do sacrifício de Jesus, e é por isso que cremos. Mas é também porque cremos que Ele nos capacitou a amar verdadeiramente, e é porque o Espírito de Deus age em nós, que o fruto do Espírito se manifesta em nós e através de nós, e o fruto do Espírito é amor. Eu quero terminar, queridos, lembrando que Deus nos desafia todos os dias. Se você olhar no seu cotidiano, você vai ver que todos os dias você será desafiado a amar, e que você poderá seguir o modelo de Caim, mas você tem conhecimento do modelo de Cristo, de que você pode amar apenas aparentemente, o que de fato não é amor, ou você pode amar de fato e de verdade, e que você pode apenas considerar alguns atos de bondade, ainda que superficiais, como amor verdadeiro. Mas a palavra de Deus diz que você é desafiado a amar porque crê verdadeiramente em Jesus Cristo, Filho de Deus, e sabe pela fé que Ele amou você quando você não merecia absolutamente nada. Por isso eu queria desafiar você a estar pronto para vivenciar diariamente esse amor de Jesus Cristo na sua vida, para que vivendo assim, experimentando na sua própria vida, você possa também amar o seu próximo, amar o seu irmão, amar até o desconhecido, como alguém que foi e pode ser alvo do amor de Deus através de você. Estejamos prontos para colocar o amor de Cristo em prática, fugindo do modelo de Caim, amando como Cristo nos amou, amando de fato e de verdade, e amando em obediência ao mandamento do Senhor. E a última coisa que eu queria colocar é: se você ainda não teve uma experiência de abrir o seu coração e colocar a sua vida totalmente nas mãos de Jesus Cristo, eu queria desafiar você nessa hora a crer nessa verdade, porque Jesus já amou você, Jesus já demonstrou o mais perfeito amor por você na cruz, e essa é uma preciosa oportunidade que Ele está dando a você, de provar do seu próprio amor, para que você possa também oferecer do seu amor para outras pessoas.
Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor.